Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Borem Malachi Ben Israel. Estamos iniciando a leitura da segunda aliá da Parashá que estamos estudando essa semana, que é a Parashá Ahei Mot Kedoshim, a 29ª e a 30ª porção de nossa bendita Torá. Hoje estamos no segundo dia da semana, pelo calendário gregoriano estamos no dia 20 do mês de abril do ano de 2026 e pelo calendário judaico estamos no dia 3 de Iyar do ano de 5786. Eu quero aqui dar nossas boas-vindas, Boker Tov, muito bom dia a todos os nossos amigos, a todos os internautas, a toda a nossa comunidade Anusim Brasil. Hoje a leitura da segunda aliá está no capítulo 16 de Vaikra Levítico, capítulo 16, seguindo a leitura do verso 25 até o capítulo 17, Passuque 7. Eu quero aqui então dar as boas-vindas a todos e também o nosso Mazal Tov, parabéns a você que hoje está completando mais um ano de vida neste dia 20 de abril do ano de 2026. Parabéns para você, votos de muitas felicidades, que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura da segunda aliá das duas parashot que estamos fazendo ao longo dessa semana. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E o sebo da oferta de pecado fará queimar no altar, e aquele que levar o cabrito a Azazel lavará suas vestes, banhará sua carne na água, e depois virá ao acampamento, e ao novilho da oferta de pecado, e ao cabrito da oferta de pecado, cujo sangue foi trazido para expiar pela santidade. Levará para fora do acampamento e queimarão no fogo seus couros, suas carnes e seus excrementos. E aquele que os queimar, lavará suas vestes, banhará sua carne na água, e depois virá ao acampamento. E isso será para vós por estatuto perpétuo. No 7º mês, no dia 10 do mês, afligireis as vossas almas, e obra alguma vós não fareis, nem o natural, nem o peregrino que habitar entre vós. Porque neste dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados, diante do Eterno sereis purificados. Sábado solene é para vós, e afligireis vossas almas, estatuto perpétuo, e fará expiação o sacerdote que foi ungido, e que foi sagrado para servir em lugar de seu pai. E vestirá veste de linho, veste de santidade, e fará expiação pelo santuário da santidade, e pela tenda da reunião, e pelo altar fará expiação, e pelos sacerdotes, e por todo o povo da congregação fará expiação. E será isto por vós, por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel por todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez como ordenou o Eterno a Moshe. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e lhes dirá: Isto é o que ordenou o Eterno, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, cordeiro ou cabra no acampamento, ou degolar fora do acampamento, e não os trouxer à porta da tenda da reunião, para o oferecer como sacrifício ao Eterno, diante do tabernáculo do Eterno, derramador de sangue será considerado
aquele homem, sangue derramou, e será banido aquele homem dentre seu povo. Isto a fim de que tragam os filhos de Israel seus sacrifícios, aqueles que eles costumam sacrificar sobre a superfície do campo, e os trarão ao Eterno, à porta da tenda da reunião, ao sacerdote, e os oferecerão como sacrifício de pazes ao Eterno. E aspergirá o sacerdote o sangue sobre o altar do Eterno, à porta da tenda da reunião, e fará queimar o sebo para ser aceito como agrado diante do Eterno. E não oferecerão mais seus sacrifícios aos demônios atrás dos quais eles andam. Estatuto perpétuo será para eles nas suas gerações. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet ve'hayolam atah betoreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Segundo dia, seguimos falando com respeito ao Yom Kippur. Como nós falamos na primeira aliá, o Yom Kippur, ele foi estabelecido pelo Eterno, ao qual ele falou a Moshe, e Moshe falou a Arão, de maneira que Arão, como sumo sacerdote, faria o sacrifício desses animais em prol do povo. Eram 3 animais. Um animal que era oferecido, o Arão oferecia esse animal por ele, pela família. Depois, ao entrar no lugar sagrado, no Santo dos Santos, ele oferecia, levava esses 2 animais, um era morto e outro, como nós falamos, levado para o deserto de Azazel. A leitura de hoje segue falando com respeito a essa festividade, trazendo informações de datas. Existe uma data fixa para essa festividade? Sim, conforme nós lemos, no dia 10 do no dia 10 de Tishrei. O dia 10 de Tishrei, no calendário judaico, Tishrei é o primeiro mês do calendário civil. Então, no primeiro dia do mês de Tishrei, nós comemoramos Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, né? Temos a festa de Rosh Hashanah. 10 dias depois, nós comemoramos o Yom Kippur. Tanto Rosh Hashanah como o Yom Kippur são dias festivos. O Yom Kippur, segundo lemos na Aliá, ele tem data fixa e a Torá fala que deveria ser guardado este dia, né, como um Shabat, conforme nós lemos aqui. Este dia guardado como um Shabat. Então, como nós guardamos o Shabat? De pôr a pôr do sol. Então, o Yom Kippur também ele é de pôr a pôr do sol. Acendemos a vela, né? Acendemos as velas de Yom Kippur e só encerramos o Yom Kippur após a Havdalah, acendendo a vela de Havdalah. Então, com a cerimônia de Havdalah, nós encerramos o Yom Kippur, que, como nós falamos, pode ultrapassar até 25 horas. E neste dia do Yom Kippur é dia de santa convocação, e afligireis as vossas almas. Então é dia de santa convocação, então é o dia que nós temos que comparecer no Yom Kippur, e
é um dia que nós afligimos a nossa alma, ou seja, são 25 horas de jejum total, sem água e sem alimento sólido, salvo, como sempre acontece, para as pessoas que têm alguma debilidade, alguma doença, que a pessoa não pode ficar sem medicamento, aquele medicamento controlado, que não pode ficar nem um dia sem o medicamento. Então, essas pessoas devem fazer uso do seu medicamento, mas como sempre falamos, usando a quantidade de água apenas para o consumo, para ingerir, né, aquele alimento. E pessoas gestantes, criança, tem a sua idade. Então, tudo isso a gente orienta quando dos preparativos para essa festividade. Mas é importante nós sabermos que essa data, 10 de Tishrei, é o Yom Kippur, é o dia do perdão, né? Então, neste dia, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados são perdoados. Então, não por meio de sacrifício de animais, mas por meio de nossas tefilot, de nossas orações. Nós passamos, então, iniciamos o serviço ao pôr do sol do dia 9 de Tishrei, já iniciando o dia 10 com o serviço de Arvit. Normalmente, nosso serviço começa às 19 horas, então, já em jejum, né? Então, antes de acender a vela de Yom Tov, de Yom Kippur, nós fazemos uma alimentação bem reforçada, né? Então, a gente vai fazer uma alimentação bem reforçada, como acontece todos os anos, e a partir do momento do acendimento das velas, então, nós iniciamos o jejum que vai até o final da Havdalah, salvo aqueles que não podem, os demais todos devem jejuar, inclusive crianças também, a partir de uma certa idade, que nós vamos estar falando, não estabelecendo, porque nossos sábios já estabeleceram as idades, nós vamos estar orientando para que todos possam, ou 100%, ou 50%, ou 25%, como no caso das crianças, estarem fazendo esse jejum, ok? Então, é um dia em que realmente a gente aflige a nossa alma, que vamos passar aí todo esse período sem água e sem alimento. Mas, Baruch Hashem, Deus ele nos ajuda como sempre nos ajudou. Agora, o que a Torá, na Aliyá de hoje, deixa bem claro, na época do templo, nenhum judeu poderia oferecer sacrifício fora do templo. Não era aceito esse sacrifício. Então, hoje, embora nós não temos mais o templo, seguimos com o Yom Kippur, de acordo com o que nossos sábios determinaram, seguimos com o Yom Kippur, por quê? Porque também não é só uma afirmação de nossos sábios, mas de maneira como nós lemos aqui. Nós lemos aqui com respeito que é uma vez por ano, né? Uma vez por ano, então nós nos reunimos e neste dia, então, nós afligimos a nossa alma, né? Como diz aqui, onde é que nós lemos aqui? Estatuto perpétuo será para eles nas suas gerações. Então, é um estatuto perpétuo, é para sempre, né? Então, já estamos aí também nos preparativos, tá bem? E normalmente acontece lá por mês de outubro, né, no calendário gregoriano. Tá bem, pessoal? Ficamos então por aqui na leitura dessa
segundo Aliá. Desejamos a todos um ótimo dia. Que Hashem, nosso Deus, os abençoe grandemente. Seja um dia repleto de grandes conquistas e de realizações. Shalom, shalom, Boker Tov. Muito bom dia a todos. Fique com Deus. E não esqueça de deixar o seu like e também compartilhe o nosso canal. E se você ainda não está inscrito, se inscreva em nosso canal e seja um mantenedor de nossa comunidade. Você pode nos ajudar enviando aí as suas contribuições, o seu macer, a sua tzedakah, tá bem? Obrigado a todos que têm nos ajudado. Shalom, shalom, Boker Tov. Muito bom dia. Shalom.